estejam entre nós. Amém. Sim. Todos aí no fundo estão nos ouvindo? Sim. Porque como nós gostamos de nos mexer, ficar mais livres corporalmente, nós evitamos usar o microfone. Mas como tem o ventilador ligado ali, se alguém não nos escutar, pode falar que a gente tenta vir ao microfone, ok? Mas está chegando aí? Beleza? Sim. Muito bem. Bem, o nosso tema, o tema que nós escolhemos para falar hoje, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 1 a 4. Pagar o mal com o bem. Tchan! Tchan! Pagar o mal com o bem. Então, quando nós ouvimos essa frase, nós pensamos assim, nossa, mas alguém me fez um mal de propósito, eu vou fazer o bem para a pessoa? Que difícil! Nós vivemos no planeta Terra, sabemos que ele está em grau 2 de evolução, ainda em provas e expiações, como estamos cansados de saber, e nós temos erro e acerto. O importante é que todos os dias nós tentamos acertar, ainda que erremos. O importante é nós estarmos numa terça-feira à noite na casa espírita. O importante é nós estudarmos. O importante é a tentativa. É difícil? É. Quais são muitas vezes, acho que todo mundo nesta sala já viveu isso, assim, de alguém fazer uma coisa muito ruim para nós sabemos que é intencional, de propósito, e nós não ficamos muito chateados, e muitas vezes temos até pensamentos de vingança, de revanche. Ou se não temos pensamentos de vingança, nós ficamos felizes quando vemos que a pessoa se deu mal, por alguma razão. Alguém nos fez alguma coisa e de repente chega a notícia, ó, fulano perdeu o emprego, bateu o carro, ou tá doente. E aí nós... É uma coisa horrível, mas aqui é normal, nós sentimos. Dentro de nós somos, agora ele vai pagar. Agora Deus está tomando justiça, não tem nada com Deus. Porque Deus, se alguém nos faz mal, Deus fala, ah, não fez mal, então vou castigar. Não existe isso. Deus quer que todos nós sejamos felizes. Se acontecer da pessoa que nos fez o mal ter dissabores, ter problemas, não tem a ver com Deus. Porque nós sabemos que quando estamos para reencarnar, durante o nosso processo reencarnatório, dependendo da nossa evolução, nós temos a oportunidade de escolher alguns tipos de provas, gêneros de prova que vamos passar. E nós temos também uma coisa que Deus dá para todo mundo, que é o livre-arbítrio. Então, se eu sei que tem dois caminhos, o A e o B, eu sei que o B é complicado, vai ter buraco, eu ainda assim vou para lá, eu escolhi. Aí eu não posso reclamar que eu não sabia. Se eu sigo o caminho A, que eu sei que vai a estrada asfaltada, que tudo de bom vai acontecer, a viagem é mais rápida, eu vou ficar pelo lá. Então, se nós temos que olhar a pessoa que nos fez o mal, que dentro da nossa cabecinha, cada um de nós aqui dentro, nós temos ou já tivemos a vida, ou já teremos, alguém que não nos quis bem por alguma razão. Alguém que intencionalmente fez o mal. Porque quando alguém faz o mal sem querer, não foi intencional, ok, a gente tenta entender e perdoar. Inclusive, nós queríamos comentar uma coisa sobre perdão, tem uma frase que diz assim, que é maravilhosa. Diz assim, não sei se é de Joana de Anjos, me perdoe, mas eu não lembro a autoria. Perdoar é visitar o passado e voltar ileso. Perdoar é visitar o passado e voltar ileso. O que significa isso? Lembrei de algo, fui lá para trás, pensando em alguém que fez alguma coisa, ou em várias pessoas, ou alguém da família, e eu voltei magoado, fiquei magoado de lembrar disso. Fiquei com uma sensação ruim, meu coração ainda não perdoou. Então não voltei ileso. Voltar ileso significa visitar o passado, lembrar de coisas que nos aconteceram e não sentirmos nada de ruim. E muitas vezes nós dizemos assim, ah, fulano está querendo que eu perdoe ele por causa do que ele me fez? Mas quem sou eu? Quem sou eu para perdoar? Mas Deus há de castigar essa pessoa porque ela... Gente, você não está perdoando, você está roubando uma praga. E tá, não vou fazer nada. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Pode não ter justiça aqui, mas Deus está vendo. Se essa pessoa não pagar aqui, vai pagar em outra vida. Isso é, né? Nós não estamos agindo
agindo direito. A gente muitas vezes pensa assim, ou fica meio contentinho quando sabe que a pessoa se estabacou em alguma situação. Nós queremos aqui, nós gostamos sempre de falar e darmos exemplos reais. Então, por exemplo, nós temos uma amiga que tem uma conhecida, ela frequenta a casa espírita. Essa conhecida, porque muitas vezes assim, quando alguém nos faz o mal, nós temos que pensar o seguinte: por que essa pessoa fez isso? Porque quem não está bem, às vezes não quer ver ninguém bem. Nem isso. Nós temos que ter uma ótica diferenciada para as pessoas que ainda estão na calçada escura da vida. Então, essa nossa conhecida, que é uma pessoa bacana, boa, deseja o bem, ela tem uma amiga, né? Quer dizer, a nossa amiga tem uma conhecida, que fez várias coisas bem ruins, sabe? De caso pensado mesmo. Aquela que se faz de boazinha, de amiga na frente de todo mundo, mas por trás está aprontando e prejudicando. E essa nossa amiga, então, nos contou que isso estava acontecendo, e ela dentro dela estava magoada, porque ela foi amiga, ajudou, fez um monte de coisa, a outra parecia ser tão bacana, e de repente começou, sabe, começaram a acontecer coisas até terríveis. Aí nós temos que pensar assim, por que essa pessoa fez isso? Quem faz isso está muito infeliz, não tem Deus no coração. Que bom que nós não fazemos o mal a ninguém. Nós temos que pensar assim, que bom que não fui eu que fiz isso. Se o outro fez para mim, ele tem que se resolver. Que bom que eu não estou fazendo isso. Então, ela passou por muito tempo assim, em altos e baixos. Foi tentando se afastar da conhecida, que ficou, né, pegou o bode, ficou receosa que as coisas continuassem, e foi se afastando naturalmente. Até que um belo dia elas se encontraram na saída da casa espírita em que frequenta. Ela tentou fingir, quando ela viu a pessoa, ela tentou, sabe, fazer de tudo para não encontrar. Mas a pessoa a viu e falou: oi, fulana. Aí ela não tinha jeito. Ela foi lá, falou amigavelmente. Era o primeiro encontro que elas tinham, depois ela sabia de tudo que tinha acontecido. Falou amigavelmente, começaram a conversar, a outra muito simpática. Até ela falou: você quer uma carona? Tá de carro? Não. A outra falou: não, meu marido vai vir me buscar, eu tô esperando. E estava chovendo, começou a chover. Então, a minha amiga abriu o guarda-chuva. E a outra estava sem guarda-chuva. E continuou conversando, todos se molhando. Então, a minha amiga falou assim: olha, você está se molhando. Vai, teu carro está ali, vai. Então, e a outra tentou, queria conversar, mas com aquele jeitinho que ela sabia, de amigável, para depois se aproximar e continuar aprontando. E neste momento que ela falou: melhor você ir, você está se molhando, vai para o seu carro, já eu estou indo também. Ela começou a olhar a outra se afastando. Ela olhou aquela cena, e foi maravilhoso ter acontecido isso, que ela olhou aquela cena, a outra se afastando, devagar, cabeça baixa, molhada na chuva. E ela teve um sentimento imenso de compaixão. Porque nós temos compaixão pelo outro. A compaixão não é ter pena. É quando nós conseguimos enxergar o sofrimento do outro. Aí nós temos a compaixão. E ela teria. E a partir desse dia, ela começou a visitar o passado e voltar ilesa nessa questão. Ela perdoou, não sentiu mais nada, não faz questão de se aproximar, mas não sente mais o que ela sentia antes. Ela teve um momento, a nossa amiga, que ela soube que a outra pessoa tinha ficado doente. Naquela época da Covid, que a pessoa tinha que ficar 14 dias em casa, e ela morava sozinha. Então ela sabia que a outra devia estar sofrendo, e ela por dentro falou assim: mas ela mereceu esse castigo. Isso não traz, 2020. Ela mereceu esse castigo. Hoje em dia não, ela não pensa mais assim. Qualquer coisa que acontece com quem faz mal para nós, porque nós somos energia pura, nós emitimos energia, nós vibramos, somos seres vibracionais. Então, o universo, gente, recebe as nossas energias e devolve para a origem. Qual é a origem? Nós. Então, se nós vibramos negativamente para alguém, temos pensamento de vingança, ficamos felizes se a pessoa se deu mal, essas energias nem estão indo para a pessoa, elas estão voltando para nós. Porque o universo está recebendo a nossa vibração e está devolvendo para nós. É aquela história que uma das peças de Shakespeare diz, né? Que ele fala assim: tomar veneno é como guardar mágoas, não perdoar, é como tomar veneno e desejar que o outro morra. Vai tudo ficar conosco.
Assim como o oposto é verdadeiro. Quem dá rosas, quem dá flores para o outro, fica com perfume nas suas próprias mãos. Então, o que é que nós queremos que fique conosco? O perfume das rosas, os bons pensamentos, as boas vibrações ou os espinhos, as coisas negativas que nós possamos desejar e vai ficar conosco. É muito difícil, no momento que nós estamos magoados e nos sentimos injustiçados, isso é uma realidade, nós moramos na Terra, voltando a dizer, é muito difícil de cara, a gente já tem entendimento, ou ter a ótica e já perdoar e já não sentir nada. Não funciona assim. É como um atleta, vamos dizer, um atleta que quer ser um dia um atleta de ponta, naquela modalidade que ele escolheu, ele vai ter que treinar muito, de segunda a segunda, não vai ter tempo ruim, vai ter que abrir mão de vida social, vai ter que ter uma alimentação regrada, vai ter que ter foco, não ir às festas, perder as coisas de família, porque vai estar treinando. Ninguém obrigou ele a estar ali. Escolheu porque quis. Então, se eu quero ser um atleta de ponta, eu sei quais são os obstáculos. Eu tenho que treinar. Se é uma Olimpíada, são 4 anos, até chegar lá, e muitas vezes chegamos lá e a pessoa ainda às vezes toma um tombo, perde o jogo, apesar de todo o treinamento. Então, pagar o mal com o bem é mais ou menos isso. É treinar o nosso cérebro, o nosso espírito, treinar. Sabemos que vai ser difícil o processo, porque não é tão fácil, né? Nós somos seres que ainda erramos e acertamos, caímos e levantamos. Então é muito importante nós termos este entendimento. Nós fizemos aqui um roteirinho de assuntos que, por exemplo, pagar o mal com o bem está incluído no que Jesus falou: amai os vossos inimigos, amai o próximo. Quem é o próximo? Qualquer pessoa. Claro que os próximos mais próximos são nossos familiares, os amigos que nos rodeiam. É fácil amar quando nós também somos amados, a reciprocidade. É bom que isso aconteça, mas não é isso que Jesus espera de nós. Ele espera que nós amemos o próximo e amemos os inimigos. Porque se amar o próximo é um símbolo, é o símbolo da caridade, amar o inimigo é o símbolo sublime da caridade. E aí vamos traduzir a palavra amar. Não é amar o próximo, amar o inimigo, não significa que nós tenhamos que ter amor por aquela pessoa, por aquele próximo, aquele estranho, aquele inimigo. O mesmo amor que nós temos por filhos, netos, marido, esposa, amigos, pais, não é. Esse amor vamos substituir por desejar o bem, rezar pela pessoa, sentir compaixão, olhar o outro por outra ótica. Esse, quando Jesus diz amar ao próximo e amar os inimigos, é esse amor que ele está falando. Quem sabe nós consigamos nos amar de verdade, ter amor por aquela pessoa que um dia foi um adversário, um inimigo, de verdade. E fazer o perdão dele, né? Vamos hoje, antes de dormir, vamos fazer uma reflexão e vamos visitar o passado. E vamos ver se nossos pensamentos voltam ilesos, sem mágoa, sem nada que nos desabone. Porque é como Jesus falou, qual é o mérito de eu amar quem me ama? É fácil, eu me dou bem porque eu me relaciono bem. As pessoas que estão na nossa família, no núcleo familiar e também no meio dos nossos amigos, aquelas que nós temos dificuldade de relacionamento, é nessas que nós temos que ter o foco. Gente, pode acreditar. Eu troco de óculos porque um é para ver vocês, tá? O outro é para eu ler a anotação. Esse aqui eu vejo todo mundo. Quando eu troco esse aqui, aí mas não vejo nada. Quando eu troco por esse, eu não vejo mais vocês. Eu vejo que existem seres humanos aqui, coloridos, eu só vejo os encarnados, eu não vejo os desencarnados. Graças a Deus. Não quero ver nada. Não que eu tenha medo, eu sei que tem médio vidente e é complicado. Tem gente que é a mediunidade é tão forte que a pessoa não distingue o vivo do mundo. Quem viu o filme Divaldo, do Divaldo Franco? Ele, quando começou a mediunidade, ele ia no balcão onde ele trabalhava, atender pessoas que estavam mortas, falava assim, não tem ninguém aqui, você tá falando com quem? E aí ele combinou com um amigo, entrava alguém no balcão, ele dizia, tem uma pessoa ali? Ele dizia, não tem ninguém. Ah, não. Tem uma pessoa ali? Tem. Aí ele ia entender. Ele já, a mediunidade é ostensiva, desde jovem. Então, fala assim, ó, eu troco porque eu quero ver vocês e quero contar as coisas. E aí ele fui dar esse exemplo de volta, esqueci o que eu estava falando.
Esqueci que eu tinha começado. Jesus, as diferenças de amar. Eu já estava falando isso, mas isso acontece muito, viu, gente? Eu dou um exemplo, estou falando um assunto, aí eu dou um exemplo, aí eu não consigo voltar para o assunto que eu estava. Eu vou trocar de óculos de novo. Na trocação de óculos, Para ver o que eu estava falando. Então, assim, quando nós estivermos... Porque acontece com vocês às vezes irem num lugar, uma festa, ou estarem na casa de alguém, e de repente chega uma pessoa que a gente sente uma vibração boa. Já aconteceu? O que é normal de acontecer, né? É normal. Porque aquela pessoa está com uma energia, uma vibração, um acompanhamento espiritual que, dependendo da nossa sensibilidade, da nossa mediunidade, vai nos atingir. Então, às vezes a gente fala assim, nós falamos assim para as pessoas: nossa, te conheci hoje, mas gostei de você. Parece que eu já te conheço a vida inteira. São as simpatias imediatas, são afinidades. Nós estamos aqui na Terra por afinidades. Muitas vezes no núcleo familiar mesmo. Nós nos damos melhor com a irmã que com o irmão, nos damos melhor com a mãe que com o pai. Por quê? Afinidades. Os laços consanguíneos não significa que eu tenho que amar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não significa. Porque os planejamentos encarnatórios de família são para os resgates que nós temos que fazer, justamente. Ah, eu lembrei do que eu estava falando. Quando... Nossa, esqueceu. Tá difícil. Vocês vão rir de mim, né? Porque eu gosto de dar muitos exemplos. E nem tudo que é... Porque assim, quando a gente faz uma palestra, nós temos um roteiro, que é uma base. E temos alguns exemplos que a gente já traz. Só que o nosso mentor está aqui inspirando muitas coisas. Então nós vamos falando coisas que não estão programadas. E é aí que mora o perigo. Porque a gente pega uma coisa que não está programada, vai e depois não sabe voltar, mas não tem problema. Não. Nós estamos falando da energia, né? Que nós sentimos. Então, e às vezes o oposto é verdadeiro, né? Assim como tem afinidade que você conhece a pessoa naquele dia, e às vezes até uma paquera, você se apaixona, e claro, existem coisas de outras vidas. Você fala, essa pessoa de outra vida. Mas o contrário é verdadeiro. Às vezes a gente encontra alguém que a gente fala, nossa, conheço aquela pessoa, conheci agora, não fez nada, mas não viu com a cara dela? Tem gente que brinca e fala, meu santo não bateu com dela? Por que isso acontece? Falta de afinidades. Uma coisa ali tem, né? Que nós todos, gente, falar uma coisa que todo mundo está careca de saber. É do óbvio. Nós somos seres espirituais vivenciando uma existência humana. E olha que difícil. Nós temos que evoluir, o nosso espírito tem que evoluir, mas ele precisa da matéria para isso. E a matéria que nos puxa para as coisas que nós temos que nos desapegar. Olha que difícil estar nesse planeta grandão de evolução. Porque nós sabemos que existem os planetas primitivos, os planetas de classificação, que é a Terra, os planetas de regeneração, que é para onde a Terra está indo, os planetas felizes, onde o mal predomina completamente sobre o bem, e os planetas perfeitos. Esses lugares onde espíritos tipo Jesus, que é perfeito, é espírito, onde eles estão. Nós todos passaremos por todos esses mundos. Está lá no livro dos Espíritos, né? Muitas moradas na casa do meu pai. Nós passaremos. Mas vai demorar muito, né? Porque que isso não nos desanime. Nós vamos chegar um dia no patamar de Jesus e vamos conhecer Deus. Está lá no livro dos Espíritos. Só que então vamos sair correndo com a nossa evolução, que é para ir rápido. Porque nós sabemos que o espírito não retrograda, não vai para trás. O pior assassino, a pior pessoa, ela não vai para trás. Ela pode ficar estacionada ou agravar aquela sua existência, se endividar mais, mas não vai para trás. Então, nós sabendo disso, eu digo até para os alunos lá, que nós trabalhamos na Serra Bendita, lá no Campo Belo, já há 33 anos, e nós damos cursos, né, do estudo da doutrina espírita. Então, nós dizemos para os nossos alunos que é muito difícil ser espírita, gente. Muito difícil. Por quê? Praticamente pela mesma razão. Por que é difícil ser espírita? É difícil por quê? Porque se uma coisa muito ruim me aconteceu, que eu não esperava, desagradável, é muito mais fácil eu ter entendimento e eu me conformar e entender que aquele problema já está ali e eu tenho que lidar, pedir auxílio ao meu mentor, a Deus, a Jesus, para eu lidar com o problema e continuar a minha trajetória e vencer o problema. Então, por isso é fácil ser espírita. Mas é difícil pelo mesmo motivo, que o problema está ali e eu não posso ficar reclamando. Porque eu sei que se o problema aconteceu, eu preciso passar por aquilo.
um revés financeiro, uma enfermidade, uma ingratidão de alguém, separação da família, problema com o filho. Nós sabemos que tudo o que acontece em nossa existência, nós somos, na verdade, responsáveis por tudo que acontece em nossa existência, porque nós temos o livre-arbítrio. Então nós podemos escolher discutir ou não discutir, ficar triste ou não ficar triste, se esforçar, como a gente está falando dos atletas, assim como eles se esforçam muito, nós temos como espíritas, temos que nos esforçar para entender qual é a ótica, passar um escândalo naquela pessoa, que nem aeroporto, para ver por que ela está fazendo aquilo, qual é o problema que ela está enfrentando. Tem um ditado, uma frase linda que diz assim: quando encontrar alguém, seja gentil, pois todo mundo sofre um grande drama. Nós nunca sabemos o que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa não deu bom dia, não cumprimentou, ou deu um bom dia atravessado, não falou com você, ou foi agressivo. Por que ela fez isso? Do nada. Resolveu, acordou de manhã e falou assim: hoje eu vou ser difícil para todo mundo. Hoje eu não vou cumprimentar ninguém. É como tem gente que fala assim: eu falo um bom dia para o meu porteiro todo dia. Ele não responde. Eu vou parar de falar. Não pare. Um dia ele vai responder, você vai até se assustar. Às vezes aquele bom dia é a única coisa boa que ele tem na vida dele. A gente não sabe os dramas que as pessoas enfrentam. A primeira reação é mesmo de fato ficar chateado com o outro e já responder. Se for uma coisa verbal, nós queremos discutir. E somos donos da verdade. E nós estamos com a razão. Você está falando isso, mas você está errado. Eu que estou certo. Nós acabamos de vir de uma eleição no passado, onde nosso país ficou dividido. Nós conhecemos famílias que se separaram, casais que se separaram por coisa política. Eu tenho um amigo que fala assim: eu saí do grupo do WhatsApp da minha família. Não suporto eles falando aquilo. Gente, todo mundo não mora no Brasil, a menos que vocês tenham plano de ir para o exterior. Nós moramos no Brasil. O candidato que foi eleito não era o meu, vamos torcer. Eu estou aqui, vou sofrer as consequências, não importa se é A ou B. Nós temos que compreender isso. Existe oposição? Existe, mas não é motivo para as famílias se desintegrarem. E queremos vingança. E queremos que tomara que esse cara que foi eleito, ou governadores, deputados, senadores, quem quer que seja, que nós não votamos, tomara que se deem mal. Nós estamos esquecendo que nós vamos sofrer as consequências se eles se derem mal. O país é o Brasil. E tem muita gente que fala assim: não me identifico com o Brasil. Eu acho que na outra encarnação eu fui francesa. Eu sou de outra sul da Europa. Não tem nada a ver com esse país, que coisa esquisita, todo mundo dá jeitinho, tem corrupção. Gente, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Hello. Olha o livro. Nós somos a maior comunidade espírita do planeta Terra. E sabemos que tudo começou com a França. Aí depois foi. Por quê? Tanto que Kardec, ele escrevia na Revista Espírita e ele escreveu sobre o Brasil. Ele falou sobre o Brasil. Nós somos a maior comunidade espírita e a maior comunidade católica também, depois da Itália. O Brasil é um país muito religioso. Né? Existem muitas crenças, muitas doutrinas, muitas religiões, muitos credos, e temos que respeitar todos. Porque a maioria é de religião cristã. Mas também, se não for, tem que respeitar. O importante, gente, é ser bom e fazer o bem, que é o lema do Espiritismo. Se nós somos bons e fazemos o bem, não queremos mal a ninguém, não importa a religião. Nós conhecemos o Senhor, ele é ateu. Não acredita em Deus de jeito nenhum. Fala que é uma besteira. Só que é uma pessoa que faz caridade, é que ele é conhecido, não posso citar o nome. Ele tem uma instituição de saúde que ele atende crianças com câncer, tudo de graça. Ele banca os patrocinadores. E o que tem a ver Deus com a caridade? E todo mundo fala que é estranho, você não acredita em Deus, mas você faz tudo isso e ele fala: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu quero fazer o bem, eu não preciso acreditar em Deus. Nós não precisamos acreditar em Deus, em Jesus, em religião nenhuma. Porque o ser humano, independe, o ser humano bom, que paga o mal com o bem, nós temos que independer de religião. Várias pessoas que nós conhecemos são ateus, até somos motivo de muitas vezes de chacota, eles ficarem brincando conosco, zoando, porque não acreditam em nada disso. Imagina o espírito.
Quando eu morrer, acabou tudo. Pessoas materialistas que acham que quando o corpo acabar, acabou tudo. Qual seria o sentido da vida, né? Se acabasse o corpo, acabasse tudo. Então ele fala, não, o que importa é essa vida, e nessa vida eu quero fazer o bem para todo mundo. Quando morrer, eu quero deixar um legado bom, quero ajudar as pessoas. Ele pensa assim. E é maravilhoso que seja assim. E o nosso planeta, ele está galopantemente correndo para a regeneração. Eu não sei, quer dizer, eu tenho certeza que a minha geração não verá o planeta em regeneração. Mas você tem quantos anos? 29. Ai, nossa! Eu preciso saber, eu chamo de tinha uns 17. Mas ele tem quantos anos? Então não vale. Eu tenho... Quanto? 12. Ele, com certeza, quando tiver uns 50 anos, 60, ele viverá no planeta, vamos dizer, já bem regenerado. Nossa geração verá na próxima encarnação. E temos que rezar para encarnar aqui de novo. E não ir para um planeta inferior. Porque, claro, sabemos que para o planeta a gente progredir, a humanidade tem que progredir. E o que significa isso? Que cada um de nós tem que se elevar e evoluir espiritualmente. Para que o planeta evolua. E quem não conseguir atingir um teto moral e ético, não vai conseguir reencarnar. Vai ter que reencarnar no planeta inferior, trazendo a sabedoria daqui para ajudar a evolução do planeta inferior. E como uma prova para ele. É como você repetir de ano na escola, você não vai poder com seus colegas no ano seguinte. Você tem que ficar lá. Às vezes voltar um pouquinho a estudar. Você vai saber mais que os outros, porque você estudou já aquele ano. Então é como o livro Exilados de Capela. Conhece o livro? Esse livro fala, por exemplo, os egípcios eram exilados de Capela. Eram aquelas pirâmides que ninguém consegue descobrir como é que eles fizeram aqui. Não tinha tecnologia para isso. É um povo muito evoluído, que trouxe progresso. E é um povo que tinha, pelo menos, uma melancolia, uma saudade, que eles não sabiam de onde vinha. Era do planeta deles. Eles vieram para a Terra, que é o planeta inferior. O próprio Adão e Eva, né? Que no catolicismo, Adão e Eva. Não existe Adão e Eva. Existe a raça adâmica, que era uma legião de milhões de pessoas que vieram de um planeta mais evoluído, encarnaram na Terra para colaborar com a nossa evolução. Isso lá atrás. Então, nós temos que sempre focar nisso. Ai, a gente reclama muito, a gente está muito difícil. Muito assalto, corrupção, tem muita maldade, está difícil. Gente, mas nós estamos fazendo a nossa parte? Nós conhecemos pessoas que, assim, estacionam no lugar proibido, passa sinal vermelho, faz um monte de maracata, compra DVD pirata, DVD filme antes de entrar no cinema, e fica criticando o governo, a corrupção, o Estado. Ela está fazendo coisa, sabe, erradas. Tem que ser desde a coisa pequenininha, não jogar um papel de bala no chão. Nós temos que fazer, de fato, a nossa parte, para que todos possamos evoluir juntos e que possamos encarnar de novo na Terra, que será um planeta muito diferente. Quando nós éramos crianças, tinha um desenho chamado Os Jetsons. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Os muito jovens devem ter ouvido falar ou ver reprise. Então, tudo que tem, tirando o carro voador, tudo do desenho que eu via quando era criança, ficava, tudo existe. Negócio de celular, de falar com a pessoa, ouvindo a pessoa, a conferência que você assistiu, tudo. O celular, o que os celulares fazem, se consultar com o médico pelo vídeo, tudo. Os próprios filmes de James Bond, 007, nós vimos lá atrás, quando éramos crianças, era tudo ficção. Se você for ver o James Bond de 10 anos para cá, somente os últimos, tudo que eles fazem, nosso, de tecnologia, é real. Aquilo já existe. Então não é ficção. Então, por que nós estamos falando disso? Que o mundo está evoluindo mais rápido em termos de inovação, tecnologia, do que o ser humano evoluiu. Agora, claro que também nós temos a falsa sensação que o mal predomina muito sobre o bem ainda. Por que temos? O que sai na internet, o que sai nos telejornais, o que sai no YouTube? Só coisa ruim. Só as coisas ruins, cara. Enchente, terremoto, a pessoa que foi corrupta, não sei quem foi preso. Só sai coisa ruim. Não sai coisa boa que uma pessoa fez para outra. Nunca ninguém vai ficar sabendo, são anônimos. Então, a nossa falsa sensação de que está tudo indo ruim, não, é falsa sensação. O ser humano, ali individualmente, está melhorando. Ele
está evoluindo a passos largos. Infelizmente, não vamos acreditar nisso, que o mal ainda predomina muito sobre o bem, não. Kardec, no Livro dos Espíritos, perdoe, não vou lembrar o número da pergunta agora, ele pergunta assim para os espíritos, isso lá atrás, em 1800 e pouco, hein, gente? Ele pergunta assim, não parece que o homem, que a humanidade está piorando, as pessoas estão cada vez mais cruéis e más, e que a maldade está imperando? O Espírito da Verdade responde, não. É necessário que o mal apareça para que possamos entender a necessidade do bem e da verdade. Então vamos imaginar que nada de que é ruim aparecesse. Não fosse noticiado, nós não víssemos e não soubéssemos. Como poderíamos extirpar o mal? Não estamos vendo. Então ele tem que aparecer. Quanto mais ele aparecer, nós dissemos, nossa, quando pensei que já vi de tudo, acontece isso. Que bom que apareceu. Vamos dar um jeito de que isso não aconteça mais. Ou mesmo em nós. Nossa, eu fiz uma coisa que eu pensei que eu fosse capaz de fazer. Que ruim. Que bom que aconteceu e que eu percebi que era ruim. Porque eu não vou fazer mais, eu vou tentar me melhorar. Então o nosso planeta está parecendo que está com essa maldade toda, que o ser humano está ruim, mas não está. Porque se nós pegarmos a população, por exemplo, pegar o Brasil só, 210 milhões de habitantes. Vocês acham que 210 milhões de pessoas são más? A maioria é boa. A gente vê na rua o esforço daqueles carroceiros, na ladeira, puxando aquelas carroças que eles pegam papelão, latinha para vender. É aquela velha brincadeira, eu podia estar roubando, matando, mas estou trabalhando. A gente vê muito no metrô, a pessoa para e fala, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou aqui trabalhando vendendo balinha. Que bom que você está vendendo balinha. Que bom que o cara está puxando a carroça. Nós temos que ter compaixão. É como a história do joio e do trigo, né? Separar o joio do trigo. O joio e o trigo são muito parecidos. Então, quando a plantação começa a crescer, se o agricultor não perceber a tempo para tirar o joio, e ele arrancar sem querer o trigo, ou não arrancar nada porque não chegou o joio, vai morrer a plantação. É o que está acontecendo com a planeta Terra neste momento. Com pessoas, com países, com dirigentes mundiais, com notícias para nos deixar aterrorizados, nos deixar com medo. Deus está no comando. Vocês sabem quem é o arquiteto e governador do planeta Terra? Jesus. Jesus já está aqui antes do planeta existir, foi ele que criou. Junto com Deus. Ele é o arquiteto e governador. Então não adianta a gente falar assim, mas que injustiça, que coisa injusta, aquela pessoa que é do mal, se deu tão bem, está lá com um emprego bom, ganhando bem, todo mundo com saúde, e eu estou aqui, sou uma pessoa boa, estou na casa espírita, faço evangelho no lar, faço caridade, e tenho tantos problemas. Aí nós dizemos, nossa, imagina se eu não fosse na casa espírita, não fizesse evangelho no lar, não fizesse o bem. Deus é injusto. Se nós dizemos que alguma coisa é injusta nesse planeta, nós estamos dizendo que Deus é injusto. Não existe injustiça. Por mais que nossos olhos terrenos, nossos olhos físicos possam dizer que injustiça, do ponto de vista terreno, nós podemos até achar, nossa, não foi justo o que aconteceu com aquela pessoa. Ela não merecia. Mas nós sabemos o que ela foi na outra vida? Nós sabemos o que ela escolheu passar nessa vida no seu planejamento reencarnatório? Nós não sabemos. É aquela história do dirigente de um centro espírita. Está no livro que nós não vamos também lembrar o nome dele. Para não contar para vocês, mas era assim, ele era uma pessoa muito boa, trabalhadora, trabalhava no centro espírita, fazia caridade, tudo de bom. Um belo dia, no trabalho dele na máquina, ele perdeu um dedo da mão. Perdeu o dedão. E aí todo mundo ficou muito triste. Como que uma pessoa tão boa, que tem uma trajetória espetacular de bondade, ele só pensa nos outros, não pensa nele. Como é que foi acontecer? Por que Deus permitiu? Aí ele falou, amigos, não fiquem tristes por mim. No meu planejamento reencarnatório, eu escolhi perder um braço que cometeu um crime um dia, numa outra vida. E por mérito meu desta vida, porque a espiritualidade acha que eu fiz coisas boas, eu só perdi um dedo. Então, eu sei que muitas vezes quando nós estamos vivenciando o problema, a questão difícil, nós achamos que estamos sendo injustiçados. Eu merecia ganhar mais, eu merecia um emprego melhor, eu merecia estar no outro país, eu não merecia esse marido, eu não merecia essa mulher, meu filho é difícil. Gente,
Tudo fomos nós que escolhemos. E é tudo para o nosso bem. É tudo para a nossa evolução. Já imaginaram se tudo desse certo? Se não tivesse um contratempo? Nós sabemos que a Suíça, embora tenha 2 bancos que quebraram lá, mas enfim, a Suíça é considerada o melhor país para se viver. Melhor IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano. A renda per capita, a pessoa que, assim, salário mínimo é como se fosse 15 mil reais, 20 mil reais. Não tem pobreza, não tem morador de rua, não tem. Todo mundo bem. Todo mundo bonito, saudável e ganha bem tudo certo. É o país que tem o maior índice de suicídios. Porque se você acorda de manhã e você não tem um motivo, você vai viver por quê? Ah, eu ganho rios de dinheiro, tenho saúde, está tudo bem com a minha família. Você usufrui, mas chega um momento que você quer desafios. E é isso que Deus nos dá. Todos os dias, quando acordamos, nós temos que ter uma motivação, que é o motivo que nos leva a uma ação. Qual é o motivo que eu estou acordando hoje? Ah, hoje eu vou no Fonte Viva. Hoje eu vou trabalhar para ganhar um momento. Hoje eu vou ajudar alguém. Hoje eu vou casar. Hoje eu vou namorar. Se der um motivo. Porque se tudo fosse... Um aluno outro dia nos perguntou assim, mas por que Deus não criou todos os espíritos já perfeitos e maravilhosos? Onde estariam... Deus quer que nós tenhamos o mérito da evolução. Que alcancemos por conta própria. Então, onde estaria o mérito? E também tem aqui no Evangelho o capítulo As Desigualdades da Riqueza. Se todo mundo fosse rico, onde estaria o mérito para nós corrermos atrás, nos desenvolvermos, estudarmos, para progredir, para ganhar aumento, para mudar de profissão, para ser promovido? Nós temos que lutar. Nossos espíritos, como dissemos, estão vivenciando uma existência humana. Com a matéria. Sem a matéria, a gente não vai evoluir. Parece uma contradição, né? Nós temos que nos apegar, somos espíritos, queremos evoluir espiritualmente, mas vivemos aqui puxados pela matéria. A nossa vida, nós costumamos dizer, o exemplo do aviãozinho. Conhecem o exemplo do aviãozinho? O exemplo do avião é assim, vamos imaginar que a nossa vida é um avião, com 2 asas. O que é um voo harmônico? É quando as 2 asas estão em equilíbrio. Né? Aquele voo de cruzeiro gostoso, quando já atingiu aquela altitude de ficar viajando, não tem turbulência, então lá. Trazendo aqui na metáfora para a nossa vida, vamos imaginar que esta asa é a evolução do intelecto, da inteligência, do conhecimento, os cientistas que vão descobrir coisas, inovação, tecnologia, tudo que a gente se desenvolve. E este lado aqui é o nosso espírito. É que nós precisamos para a evolução espiritual, moral, fazemos o bem, temos entendimento. Tem gente que está assim, matéria só cuida da matéria, do intelecto, do dinheiro, e tem gente que está assim também, não pode. Se nós estamos na Terra, nós temos que estar assim. Ainda que nosso voo fique assim às vezes, não tem problema. Ou às vezes que fica assim, o importante é que a gente saiba que o planejamento de voo tem que ser assim. Nós temos que nos desenvolver intelectualmente, na ciência, nos estudos, na tecnologia, nas inovações. Temos, porque o planeta tem que evoluir. E precisamos também para ele evoluir espiritualmente, que evoluir moralmente, eticamente. Pararmos de fazer coisas que nós fazíamos lá atrás. Muitas vezes nós dizemos assim, nossa, antigamente era um horror, antes de Jesus vir à Terra, para nos salvar, né, deixar os seus exemplos, era horrível. Era passatempo das pessoas, jogar as pessoas numa arena, ó, para os leões comerem, e eles ficavam rindo, e a vida era diversão. Era o caos. Aí Deus tinha um plano. Vou mandar meu filho, e foi difícil, né? 1.600 anos para modelar um perispírito para Jesus, um puro espírito poder encarnar no corpo físico na Terra. Imagina a dificuldade. Ele veio, e foi muito pouco, né? Que nós temos conhecimento dele, que ninguém sabe o que aconteceu até ele ter 30 anos, vamos dizer assim. Pelo menos nós não sabemos. E ele deixou essas lições todas, exemplos de humildade, de caridade e de amor incondicional, que é o laço mais perfeito que existe. Porque muitas vezes nós amamos alguém ou fazemos algo de bom esperando algo em troca. O certo é fazer porque você sentiu prazer em fazer, porque você viu que a pessoa precisava. E não esperar nada. Se vier, que bom. Tem gente que fala assim, nossa, fiz um bem tão enorme para ela, no ano passado, não falou obrigado, no Natal não me deu um bom presente, me deu um TPUE que eu já tinha.
Então você estava esperando, então você paga pelo bem que você fez? Porque nós não somos assim, né? Por mais que nós não estejamos esperando, nada, troca fazendo aquele bem, se um dia a pessoa faz o mal, ela é ingrata, nós falamos, poxa, fiz tanta coisa boa e agora... Significa que se nós pensamos isso, e nós ainda pensamos, nós temos que ficar com esse foco. Vamos fazer sem esperar nada em troca, mas se um dia a pessoa se voltar contra nós, se ela for ingrata, se ela fizer o mal, não vamos pensar no que nós fizemos de bom para ela. Vamos dizer, que bom que eu não estou fazendo isso que a pessoa está fazendo. Que bom que eu só faço o bem. E tudo, gente, começa nos nossos pensamentos. Pensou, às vezes se transforma em palavras. Aí você fala um monte de coisa para mim, impropérios. Aí você se arrepende depois da desculpa. Pensou, falou, agiu. É isso que forma o nosso caráter. O importante é vigiar, orar e vigiar o tempo inteiro os nossos pensamentos. Digamos que vamos encontrar com alguém, vamos a um lugar, uma festa, a um lugar, que nós sabemos que nesse lugar vai estar alguém que nós não simpatizamos. Tem uma pessoa que já fez alguma coisa para nós. Nós temos uma opção, não ir e perder a festa, ou ir e despojar de qualquer sentimento ruim. E sempre vibrando pela pessoa. Sabe a caixinha de vibrações que a gente põe no nome das pessoas? Os primeiros nomes que nós geralmente colocamos é pai, mãe, filho, neto. Temos que começar a colocar em primeiro lugar as pessoas com as quais temos dificuldade de relacionamento, aquelas que nós não gostamos, não simpatizamos e a que nos fizeram o mal. Porque, gente, a prece, a vibração, ela tem um poder impressionante. Assim como quando desejamos o mal e o universo manda de volta para nós, o bem, ele chega no outro, o outro se transforma pela nossa prece, pela nossa oração e volta para nós. Nós ficamos muito felizes de ver que já há uma década para cá, médicos e cientistas estão cada vez mais acreditando em Deus. E estão fazendo estudos assim, eles pegam um grupo de pacientes que estão muito doentes. 2 grupos de pacientes que estão muito doentes. Esse grupo aqui, eles convidam pessoas, dão os nomes, façam muitas preces para essas pessoas por 1 mês. E as pessoas que estão aqui, coitadinho, ele não fala nada, não manda ninguém rezar. Médicos dizendo isso. Médicos, você deve ter visto já palestras e vídeos, está na internet disponível. O grupo que recebeu as preces teve um processo de cura absurdo. Cura de 100%, uma melhora da pessoa pela prece, até de pessoas desconhecidas, mas vibrando por aqueles momentos. E o que não recebeu prece continua a doença evoluindo. Claro que nós podemos rezar por nós mesmos. Isso vai adiantar tudo, claro. Tem gente que fala assim, eu não confio mais em Deus, eu desisti de Deus, porque está me acontecendo isso. Se Deus fosse bom, se Ele existisse, isso não estaria me acontecendo. Nós não podemos pensar assim. Muitas vezes a nossa fé, ela pode ficar abalada por algo que nós não esperávamos que nos acontecesse. Principalmente nas questões de saúde, relações, reveses financeiros, sacrifícios. E tudo isso nós escolhemos. Porque nosso espírito precisa passar por isso. Então, voltando ao nosso tema principal, que é pagar o mal com o bem, não é uma coisa difícil. É como dando de novo o exemplo do atleta que tem que se esforçar. Vamos pegar isso já aconteceu conosco, porque por isso estamos contando. Pegar um papelzinho na caixa de vibrações de alguém que, assim, a pior pessoa que mais nos fez mal, tudo de pior. Na hora de escrever, você fala, nossa, vou escrever o nome da pessoa que fez isso. É difícil. Você não dá uma vibração nem tão boa, mas você vai. E põe na minha vida. Na semana seguinte, você vai de novo. Vai ficando cada vez mais fácil. Cada vez mais fácil. Chega um dia que você fala, nossa, peraí que eu esqueci de pôr o nome da pessoa. E você vibra positivamente. A pessoa se transforma com você. Na sua relação com você. É impressionante. O poder da prece. Então, quando Jesus diz, pagai o mal com o bem, amai o próximo como a ti mesmo, amai os vossos inimigos, ele quer dizer, vibre pelas pessoas que você acha que não gostam de você. Reze pelas pessoas que você acha que te fizeram mal. Ore por essas pessoas. Deseje o bem. Não fique feliz ao saber que ela se deu mal em alguma coisa. Ao contrário, tente ajudar. Porque a vida, gente, de fato, ela dá muitas voltas. Muitas vezes alguém que nós prejudicamos vai ser aquela mão que estendeu um copo d'água no hospital. Só para dar um exemplo.
E nós temos que ser gratos. Ter gratidão por não acordamos todos os dias e não reclamar. Porque tem muita maldade ainda, mas nós estamos acima disso e já sabemos disso. Outro dia nós vimos na internet uma tirinha, uma charge. Era assim, um desenho com amanhecendo, estava de noite amanhecendo. Tinham 2 prédios, com as luzes apagadas, apenas uma janela acesa em cada prédio. No prédio, tinha alguém lá dizendo, na janela acesa, ai, que droga, mais um dia. No outro, tinha alguém dizendo, graças a Deus, mais um dia. E era um hospital. Às vezes as pessoas que estão sofrendo, o sofrimento ele nos traz isso. A gente fica de cara com a realidade, que a gente é grato por um passo que a gente dá, uma árvore que a gente vê. Tem um cabeleireiro muito famoso, aqui em São Paulo, Marco Antônio de Biasi, não sei se vocês conhecem. Ele, há uns anos atrás, teve uma doença gravíssima, foi desenganado, precisou tirar o pulmão com aquela máquina para respirar. Ficou 6 meses em coma, ficou quase um ano no hospital. Um homem muito rico, muito famoso. E ele conta, ele sobreviveu, tá ótimo. Ele conta em entrevistas que ele, imagina, quase um ano no hospital. Ele foi, quando entrou no carro para ir para casa, ele começou a olhar as árvores verdes, o céu, as pessoas ajudando na rua. Ele é outra pessoa. Sabe quando a doença transforma uma pessoa? Não vamos ter que passar por uma doença para nos transformar. Nós podemos nos transformar com saúde, com tudo indo bem. Apenas entendendo que o que tem que acontecer na nossa vida não é injusto. Nunca mais vamos reclamar. Puxa, isso não é injusto. Nós temos um aluno, a Senhora Bendita, que um dia nos perguntou, mas Bruna, por que Deus permitiu que Hitler fizesse o que ele fez? Deus não permitiu que Hitler fizesse. O Hitler tinha um livre-arbítrio, como nós todos temos. Matar ou não matar, ser bom ou ser mal. Ele escolheu o caminho do mal. E aí o que acontece? A espiritualidade, Deus se aproveitou da maldade. Aqueles judeus, se nós olharmos pela ótica terrestre, coitados, que sofrimento. Só que eles escolheram passar por aquilo. Porque em outra vida fizeram pior do que os alemães. Eles tinham que passar por aquela prova. Ninguém passa por nada, gente. Que não seja o que precisa passar. São pessoas que escolhem coisas. E muitas vezes, quando nós estamos em corpo físico, né, estamos na espiritualidade, vamos lá escolher o gênero de prova. Eu quero passar por isso. Para me livrar logo de todos os problemas. A espiritualidade fala, não, você não vai dar conta. Por isso que tem a frase, Deus não nos dá uma cruz maior que nossos ombros podem carregar. Nós só temos autorização para escolher aquilo que nós sabemos que vamos dar conta de fazer, de seguir. Então, quando a gente vê alguma maldade, e parece que pessoas inocentes estão sendo prejudicadas por aquela maldade, não. Está tudo ali em harmonia, porque é Deus no comando. Planeta Terra, grau 2 de evolução. Então, para nós finalizarmos, nós gostaríamos de deixar essa mensagem. Nós vamos, aproveitando que hoje é quarta-feira, terça-feira. Eu sou uma mulher à frente do meu tempo. Aproveitar que é terça-feira, quer dizer, a semana acabou de começar. E vamos refletir, levar para nossas casas, para nossos familiares, para nossos amigos, pensando sempre naquelas pessoas que nós temos dificuldade no relacionamento, e pensar isso. Neste momento, vamos pensar, por que aquela pessoa me fez aquilo? Por que ela está fazendo isso para mim? E vamos entender a situação que nós estamos, de entendimento, para poder deixar passar. Que o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Jesus.